Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este canal de autoconhecimento e empoderamento feminino. E o nosso tema de hoje é autoestima versus ego. Vamos conversar? Pois é, gente, eu tenho falado aqui muito sobre autoestima, né? Nós temos trabalhado muito a autoestima aqui e temos falado sobre o teu alto valor, né? Ao teu empoderamento, a você aprender a dizer não em determinadas horas, dizer sim, não dá. Você saber dar respostas corretas na hora correta para pessoas corretas. Aprender a trabalhar com as pessoas abusadoras, as pessoas que gostam, né? De achincalhar com a gente, de perturbar a nossa mente, nossa saúde mental. E aqui eu tenho falado muito com vocês sobre como trabalhar com essas pessoas, como lidar, né, com essas pessoas, como conversar com essas pessoas. Só que uma coisa que é muito confundida quando nós estamos nessa jornada do autoconhecimento é o seguinte: é a gente confundir muitas vezes a nossa autoestima com o ego. É muito fácil, porque quando a gente está aprendendo, quando a gente está ali, né, a gente confundir. Como assim? Vamos lá. A autoestima é você aprender a trabalhar aquilo que é bom para você. Pessoas que muitas vezes você ali no teu autoconhecimento, você vai detectar que pessoas não são legais para estar com você, porque te fazem mal, né? Porque te fazem mal, porque são pessoas abusadoras, são pessoas que gostam de manipular, né? De machucar, pessoas extremamente pessimistas, que é muito bom a gente ter no nosso caminho pessoas pessimistas, porque elas vão nos lembrar de o quanto é difícil chegar lá, o de quanto foi difícil chegar lá, porque ela sempre tem aquele lado que vai dizer você não pode. Então ela vai estar sempre te lembrando que você pode, entende? Então é uma maneira de você trabalhar também o teu desenvolvimento, teu equilíbrio mental com essas pessoas. A gente aprende muito. Eu aprendo muito com os pessimistas, porque eles são pessoas negativas, pessoas que estão sempre ali dizendo que não vai dar, que não dá, que você não consegue, que você não pode, que você... E aí você fala, será, né? Pelo menos eu. Será que eu não posso mesmo? Vamos lá, acho que eu preciso trabalhar um pouquinho mais aqui dentro de mim. Tem alguma coisa que tá faltando aqui dentro de mim que precisa ser trabalhada. E essa pessoa é uma pessoa que está aqui para me ensinar. Porque todas as pessoas que aparecem no nosso caminho não são à toa, gente. Eu não acredito no acaso, não acredito que as coisas aconteceram por acaso, aconteceram porque, sei lá, né? Aconteceu, sei lá. Tem uma outra palavra que eu esqueci também, que quando uma coisa acontece dizem, é tipo, uma coisa que tinha que acontecer, esqueci, fugiu a palavra. Mas enfim, eu acredito que todas as pessoas são mestres, tanto as pessoas que vêm e nos fazem bem, quanto as pessoas que nos fazem mal, as pessoas que nos levantam e as pessoas que tentam nos derrubar. E no autoconhecimento você vai aprender a lidar com essas pessoas e que tem pessoas que realmente não dá para estar no nosso caminho. Mas o ego, o ego. O ego é quando você não tem discernimento nenhum. Nenhum. O ego não te deixa discernir nada. O ego é o ego. O ego é o teu eu dizendo: eu não quero, eu não mereço, eu pá e pá e pá. Sem parar para raciocinar absolutamente nada. Você é só um impulso. O ego é um impulso. É um sentimento. Sentimento é impulso. Você sente raiva porque não é porque você quer sentir raiva, é um impulso.
Você sente alegria por quê? Porque você foi motivado pelaquela alegria, então é um impulso. Todas as nossas emoções são o quê? Impulsos. E o ego é um impulso e o autoconhecimento é um freio do impulso. O autoconhecimento faz com que você pare e analise aquela situação e tire uma conclusão. Este é o autoconhecimento. O ego é simplesmente um sentimento que te impulsiona e diz: faça isso, haja assim. Tá vendo como é diferente do autoconhecimento? Autoconhecimento é autocontrole. Ego é sentimento, é impulso, não tem controle. Então, muitas vezes a gente confunde o autoconhecimento com o ego. Quando você olha e uma determinada pessoa fala uma coisa para você e sem o autoconhecimento para discernir se aquela pessoa está te fazendo bem ou te fazendo mal, ou se tem uma intenção por trás, o que está levando, né? Por exemplo, tem uma pessoa que é super bacana com você em todo momento. Um dia, ela do nada é grossa com você. Então, o teu ego vai dizer, essa pessoa é uma idiota, é uma falsa. Ela sempre foi assim e hoje ela agiu assim, então ela mostrou que ela é, então eu não quero mais essa pessoa na minha vida, porque eu tenho meu autoconhecimento, eu não quero essa pessoa e tal. Isso é ego, entendeu? Por quê? Porque aquele comportamento te gerou uma emoção. No autoconhecimento, você vai ter o seguinte: essa pessoa sempre foi legal e hoje ela agiu dessa forma. Alguma coisa deve estar errada, alguma coisa ela deve estar passando. Então, deixa para depois. Vamos ver o que vai acontecer. Você dá um tempo, você pausa. O autoconhecimento, gente, é você desenvolver o teu autocontrole e o seu desenvolvimento pessoal para aprender a lidar com situações. Sem o impulso, entende? Com o autoconhecimento, alguém vai te agredir, vai tentar te agredir, vai falar palavras torpes para você e vai te machucar e você vai conseguir obter o autocontrole para parar, olhar bem dentro dos olhos daquela pessoa, respirar bem fundo e deixar ela falando sozinha. Porque você vai ter o discernimento que você não pode resolver esse problema agora, porque você está extremamente nervosa. E se você estiver com o teu ego na frente de tudo, a pessoa vai te falar alguma coisa e você vai fazer o quê? Você vai voar na pessoa. Você vai estapear a cara da pessoa. Quando você vê, você tá lá na delegacia. Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Então, muitas vezes as pessoas falam, Kelly, mas autoconhecimento é a pessoa se gabar, é a pessoa se achar melhor que o outro. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Ego é isso. O ego faz com que a gente, quando o ego nos comanda, né? Aí, e ele é atacado, que a gente diz, o ego ferido, né? A pessoa feriu meu ego, agora ela vai se ver. Você tem o quê? O desejo da vingança, o ódio, a raiva, a vontade de esquartejar a pessoa, não é? Pois é, por isso que o autoconhecimento é tão importante. Para o teu autocontrole, para o teu autodesenvolvimento, para você aprender a trabalhar os teus impulsos. Os impulsos que você tem de repente, você conhecer, né? Tem aquela pessoa intensa, por exemplo. Ela conhece alguém, aquela pessoa tratou ela tão bem, tão maravilhosamente bem, da forma tão que ela desejou tanto na vida dela, que ela se apaixona. Ela não tem um entendimento de que a pessoa tratou ela daquela forma porque simplesmente ela merece ser tratada daquela forma. Isso é um autoconhecimento. Porque quando você tem um autoconhecimento, você sabe que você merece ser bem tratada. É o mínimo que você merece. Então, se aquela pessoa te tratou bem, foi cordial com você, é porque você merece, entendeu? E não é por isso que você vai ficar louca e babar ovo por ela, vai se apaixonar por ela no ato, entende?
Então, sim, aquela pessoa falou aquilo naquele momento que você necessitava ouvir, né? Porque tem momentos que a gente tá carentona ali, né? E aí vem a pessoa ali com aquela coisa, e aí você fala, né? Sem o autoconhecimento, ela trabalhou ali o quê? O seu ego. Elevou o seu ego, elevou a sua estima. E aí você fala, ai, tô apaixonada. E não é. É simplesmente porque ela mostrou pra você o que você é. É só um espelho. Entende? Então, quando o nosso ego é ferido, a probabilidade da gente ferir as outras pessoas também é muito grande, porque a gente acaba falando o que não deveria, acaba fazendo o que não deveria, né? Acaba agindo por um impulso, porque o ego é um impulso, então, sendo assim, ele gera o quê? Um impulso em você. Um impulso de raiva, um impulso de ódio, um impulso de carinho, um impulso de, estou apaixonada, né? Então, o autoconhecimento, gente, a autoestima, nada mais é do que um autocontrole, um autoentendimento de si mesma. É você entender que sim, você merece ser bem tratada, sim, você merece ser respeitada, mas se em algum momento você não foi, analise aquele momento, analise. Não é dizer, olha, eu não mereço ser tratado, agora eu trabalhei no meu autoconhecimento. E é o seguinte, você me tratou de um jeito que eu não mereci, então vai pro inferno. Não te quero mais. Fui. Não, isso é ego ferido. Mas, se uma pessoa te destratou, fez tudo isso com você, e você tem um autoconhecimento, você vai dizer, depois nós conversamos. Não, mas fala alguma coisa aqui, agora não vou falar nada. E sai. E vai pensar. Porque a gente não pode controlar o nosso sentimento, gente. Kelly, mas agora eu tenho autoconhecimento, então agora eu controlo as minhas emoções. Isso não existe. Emoção é impulso e impulso você não controla. Não existe isso, tá? Nem no autoconhecimento. Agora eu tenho autoconhecimento, agora eu tenho controle sobre todos os meus instintos, sobre todas as minhas emoções. Mentira, isso não acontece, tá? Se você está achando que você, trabalhando a tua autoestima, teu autoconhecimento, você vai ter equilíbrio total sobre as suas emoções, você está errado. Porque emoções são impulsos. Você não controla as suas emoções. Não existe isso. Mas você controla o quê? O que você vai fazer com a tua emoção. Você controla a atitude que você pode tomar naquele momento. O autoconhecimento traz o quê? O controle sobre as suas ações. Você sentiu aquele ódio, você sentiu o impulso, você sentiu a emoção. Legal, não tem como você parar a sua emoção. Não tem como você falar, não vou sentir ódio. Agora é o momento de eu sentir ódio, mas eu vou sentir amor. Não existe isso. Não existe isso. Não é? Não existe isso. Há tempo para todas as coisas. Tempo para amar, sorrir, odiar, plantar, colher. Há tempo para tudo. É bíblico isso. Tá? Então, você não vai conseguir controlar o teu sentimento. Sentiu raiva? É o sentimento que te gerou, aquela situação te gerou uma raiva, um ódio. Kelly, mas eu tenho autoconhecimento. Quem tem autoconhecimento não sente ódio. Sente. Sente sim. É uma emoção, você não controla. Você sente aquele ódio. Então agora esse ódio tá me impulsionando a quebrar a cara daquela pessoa. Eu vou dar um soco na cara daquela pessoa. Esse seria o que? A ação.
O autoconhecimento, o autocontrole vai trazer para você o quê? Eu quero socar a cara daquela pessoa, mas não vai ser bom para mim fazer isso. Vai ser bom no momento, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque isso não é bom para mim. Por mais raiva e ódio que eu esteja daquela pessoa, não é bom para mim. Não é bom para aquela pessoa e não é bom para mim. Então, eu vou o quê? Eu vou parar e me acalmar. Eu vou parar, me acalmar não, né? Não tem como se acalmar. De novo, a emoção não tem como você controlar. Mas eu vou parar e vou embora. Eu vou controlar a minha ação. Minha ação, a minha vontade é de socar aquela pessoa, mas não é bom para mim fazer. Então, o que eu vou fazer para sair dessa situação? Eu vou embora. Então, isto é o autoconhecimento. É você controlar o que você vai fazer com o sentimento que você está sentindo. O sentimento você não consegue controlar, mas você consegue controlar a ação que você pode tomar através deste sentimento. E o ego não permite com que você pense em absolutamente nada. Ego ferido é impulso ferido. Quando você é ferido, né? Você vai querer o quê? Se defender. Poxa, me atacou? Ah, não, vou ter que me defender. É instinto natural, é o instinto, né? É um instinto natural da gente. Feriu meu ego, peraí. Então agora você vai ver. Então, essa é a diferença do autoconhecimento, da tua autoestima com o teu ego. O ego você não consegue dominar o que você vai fazer, a ação que você vai tomar diante daquele sentimento. E o autoconhecimento e a autoestima te mostra exatamente como você agir diante daquele momento que você teve aquele sentimento. Como é que você vai lidar com isso? Não tenho condição de pensar agora, porque o único pensamento que eu tenho é de quebrar a cara de alguém. Então, eu vou respirar aqui agora e vou embora, vou pensar. E aí você para, você pensa, você analisa, você se acalma, você põe as coisas no lugar, a sua cabeça no lugar e toma uma atitude. Eu espero ter sido clara para vocês, tá bom? Deixa aí no teu comentário o que você achou desse vídeo, tá bom? É extremamente importante. Muito obrigada aos novos inscritos. Você que assistiu e gostou do vídeo, se inscreva neste canal, tá bom? É extremamente importante para o canal crescer e outras pessoas virem a assistir os vídeos também e ser uma corrente do bem aí para a gente ajudar as pessoas, tá bom, gente? O meu muito obrigado a todos vocês. Não esqueça de deixar teu like, tá bom? Muito obrigada, gente, do fundo do meu coração. Fiquem todos com Deus. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Tchau!